começar o nosso estudo, né? Então nós vamos continuar usando aquele método, né? De nós passarmos também a parte escrita aqui para vocês. É bom para quem não tem o livro, eu estou usando o livro virtual, né? É bom para quem não tem o livro poder participar também, né? Acompanhando aí a parte escrita, o que ajuda na fixação, né? Ajuda na atenção que a gente tenha também, né? Eu acho bastante válido isso, né? Então vamos lá. Nós vamos pegar aqui. Nós estamos ainda no capítulo. Deixa eu pegar aqui. No capítulo 25, né? Assimilando a ideia, tá? No capítulo 25. E aí, vocês lembram, o Sandoval, né? Ele foi visitar os pais dele. Vocês se lembram, né? Semana passada, o Sandoval. E aí chegou lá aquela situação de penúria da família dele. O pai tinha tido derrame, a mãe, uma velhinha já fraquinha, né? Estavam vivendo da caridade pública, né? Tinha um amigo deles, um rapaz, né? Que estava ajudando eles, o Silvério, né? Estava ajudando eles, levando mantimentos, dando banho no marido dela, ajudando a consertar a casa deles, né? Estava sendo um anjo praticamente para o casal, né? De velhinhos, os pais do Sandoval. E ele ficou até enciumado, né? Ele ficou amargurado ali vendo aquela situação, ele forte, podendo ajudar, e tinha praticamente esquecido dos pais, né? Dos velhinhos, e vendo alguém ocupando o lugar de filho praticamente, pelo carinho que tratava dos velhinhos, né? Então nós paramos nesse ponto aqui, tá, pessoal? Nós vamos continuar daqui então. Então vamos lá. Vamos continuar desse ponto aí, né? Então resolveu que tudo iria mudar desse dia em diante. Tomaria as rédeas da situação e seria o filho que até aquela data não tinha sido, né? O Sandoval, né? O Sandoval, então, ele resolveu mudar, né? Ele resolveu mudar, resolveu tomar as rédeas da situação, ser o filho que até agora ele não tinha sido. Quando ele percebeu aquele carinho todo de um desconhecido dele, né? Mas alguém que não teria nenhuma obrigação de cuidar dos velhinhos, cuidando dos velhinhos, ele resolveu então assumir esse papel, né? E disse para si mesmo que iria mudar essa situação, né? Você vê, uma mudança importante, né? É uma mudança de alguém que até então estava ali envolto com atividade criminosa, né? Trabalhando como cafetão, explorando mulheres, explorando a sexualidade de mulheres, né? Então estava uma vida ali toda torta, né? Toda difícil ali, e agora está encontrando uma situação melhor, né? Está caminhando para uma situação melhor. Glauco olhou para nós e sorriu. Hoje conseguimos grande avanço na ajuda a este companheiro. Você vê que coisa, né? Hoje conseguimos grande avanço na ajuda a este companheiro. Por quê, pessoal? Porque os nossos pensamentos, eles são extremamente importantes. O que comanda a nossa vida, pessoal, são os nossos conceitos, né? Os nossos conceitos são o que comanda a nossa vida. São as verdades que a gente cultiva dentro da gente. É isso que direciona a nossa existência. O nosso modo de ver a vida, nosso modo de sentir a vida, é isso que nos comanda. É isso que nos direciona. Então até então ele estava vendo a vida, estava sentindo a vida, estava vivendo a vida
de um tal modo. Agora, veja a tomada de consciência dele e veja a mudança comportamental, sentimental dele, né? Então, está mudando, né, o conceito dele a respeito da vida dele, a respeito dos pais, né? Os conceitos estão mudando. Então, é um grande avanço mesmo. É algo para ser, é algo para ser comemorado mesmo espiritualmente, né? É por isso que o Glauco ficou feliz aqui, né? Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Depois elevou os olhos para o alto e orou com acento comovedor, o Glauco, né? Estávamos todos satisfeitos. Sandoval, para nós, já não era aquele homem cruel e sem entranhas, explorador de mulheres e traficante de drogas, né? Você vê, ele era traficante de drogas também, né? A prostituição, as drogas, eles caminham muito juntos, né? Todas as atividades irregulares costumam caminhar tudo na mesma faixa, muito próximos, né? É fácil pular de um para o outro, de outro para um, porque eles estão muito próximos, né? A mesma faixa de influências, de coisas clandestinas, irregulares. Isso também os espíritos que trabalham nessas várias atividades ilegais, né? Também participam de uma, participa de outra, porque é muito fácil nessa mesma faixa você passar de uma atividade para outra, né? Então, ele não era mais essa pessoa cruel aos olhos dos espíritos aqui, né? Do César, dos outros, né? Era simplesmente alguém necessitado de amparo, que tomava consciência dos seus erros e que se empenharia em vencer suas tendências inferiores, né? Então ele não era mais aquele homem cruel, né? Ele era uma pessoa merecedora de amparo. Pessoal, isso aqui é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente julga alguém, a gente, né? A gente pode analisar a vida de alguém sob uma ótica mais negativa, né? Mas quando você vai conhecer os problemas dessa pessoa, quando você vai adentrar o universo dessa pessoa, você vê que é tão necessitado quanto a gente, né? É tão sofredora quanto a gente, é tão carente quanto a gente. Aliás, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vivencia nesse campo da espiritualidade, mais a gente percebe que nós somos muito mais frágeis do que maus. Todos os seres humanos são muito mais frágeis do que maus. Muito mais frágeis do que perversos. Não que a perversidade não exista, lógico que existe, mas somos muito mais frágeis, né? O que tem por detrás do comportamento perverso, sádico, odioso, né? O que tem por detrás disso? Nós vamos encontrar muitos medos, nós vamos encontrar muitas carências, muitas inseguranças, dúvidas sobre si mesmo, né? Nós encontramos tudo isso e muito mais, né? Frustrações que foram vivenciadas, perdas que não foram bem digeridas, né? Sofrimentos que não foram superados. Isso tudo, pessoal, faz com que a gente repense, né? Que a gente repense o modo como a gente costuma interpretar, né? Os criminosos, como a gente costuma interpretar aqueles que andam na irregularidade, né? Por quê? Porque somos todos necessitados, né? E uma coisa que a gente observa é que a pessoa pode aparentar ser a pessoa mais difícil do mundo, mas ela tem um afeto, ela tem uma pessoa que ela ama, ela tem uma pessoa que ela dedica muito carinho para essa pessoa. Sempre há alguém, né? Sempre há alguém
a quem a pessoa ama, mesmo que há muito tempo não vê, mesmo que há muito tempo não conversa com ela, mas sempre tem uma pessoa, né? Então, ou seja, todos nós, a única coisa que a gente quer, na verdade, é amar e ser amado, né? O que a gente mais quer é amar e ser amado, né? Mas é quando a gente não tem esse amor, ou quando a gente não consegue amar, ou quando a gente é desprezado, quando a gente né, é preterido, muitas vezes a gente se revolta, porque não está sendo amado, né? Então, isso muitas vezes causa muitos problemas na nossa vida espiritual, por não sabermos lidar com essa situação. Tá? Então vamos lá, né? Por isso que o Sandoval, ele deixou de ser aquela pessoa perversa, né, maldosa, para ser apenas um irmão necessitado, né? E o que eu estou tentando dizer é que todos somos, né, esses seres necessitados, né? Então era simplesmente alguém nesse estado de amparo que tomava consciência dos seus erros e que se empenharia em vencer suas tendências inferiores, né? Olhei para Henrique, muitas indagações me dominavam a mente. Afinal, a ajuda da espiritualidade não faltaria, mas conseguiria Sandoval vencer a si mesmo? E tudo o que deixara para trás não seria uma mudança passageira? Se resolvesse permanecer no vilarejo, junto com os velhos pais, aguentaria essa vida, que para ele seria muito monótona? Ele se conformaria em viver longe dos prazeres que gozara até então? E se isso se tornasse uma realidade? Seus antigos comparsas encarnados aceitariam sua decisão? E a falange de desencarnados, da qual era o líder, se conformaria em perdê-lo? E ele ia perguntar mais coisa aqui, 3 pontinhos. E o orientador falou, calma César, calma, né? Parece a gente quando a gente está muito curioso com uma coisa, muito aflito com uma coisa, né? A gente quer todas as respostas de uma vez, né, pessoal? Tá dando para ouvir bem, pessoal? A imagem, o som, tá tudo ok? Tá, né? Então, assim, as perguntas são muito, muito pertinentes, né? Todas as perguntas do César são muito pertinentes aí. Nós faríamos as mesmas perguntas também, né? Mas a questão é uma coisa importante, né? As perguntas dele, né? Será que não vai faltar ajuda, mas será que o Sandoval vai conseguir vencer a si mesmo? Né? Muitas vezes a gente pergunta, será que a gente vai conseguir vencer a gente mesmo? Será que a gente vai conseguir superar as nossas fragilidades? Né? Então, assim, os espíritos acreditam muito em nós. Muitas vezes nós não acreditamos em nós, né? Mas os espíritos acreditam mais em nós do que a gente mesmo, às vezes, né? Assim como a gente, às vezes, acredita mais nos outros do que as próprias pessoas acreditam nelas mesmas. Pode acontecer, a gente acreditar numa pessoa mais do que a pessoa acredita nela mesma. Né? A gente vê o potencial da pessoa, a gente vê a possibilidade da pessoa, né? Então, os espíritos, eles apostam em nós, eles trabalham duro para que a gente melhore, né? Será que ele vai conseguir vencer? Será que ele vai vencer ele mesmo? Nós não sabemos, vai depender do tempo, vai depender das escolhas, né? Boa noite, Margarida, Maiara, boa noite a todos que estão chegando aí, um abração, Leninha. Então, vai depender das escolhas que ele for fazendo, né? E assim como depende a nossa vida das escolhas que a gente vai fazendo também. Será que ele vai conseguir deixar tudo para trás? Será que não é passageiro isso? Pode ser, às vezes a pessoa começa a mudar, depois dá saudade, aí quer voltar,
né? A cometer os mesmos erros. Às vezes acontece, tem uma recaída, né? Isso acontece tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, né? Será que ele vai aguentar ficar na vida monótona, entre aspas, né? Lá do vilarejo, né? Será que ele vai conseguir viver lá com os pais, uma vida monótona, aparentemente, né? Vai se conformar em viver longe dos prazeres que ele tiver até então? Tudo isso são questões que a gente pode se fazer também, não é? Fácil não será, né, Ana? Nunca é fácil isso, né? Mas depende muito da vontade, da boa vontade, né? Boa noite, Luiz Antônio, um abraço. Tudo depende muito da boa vontade que a gente tenha, né? Os espíritos falam que não há arrastamentos irresistíveis. E frequentemente, né, com pouca vontade, né, às vezes é preciso um pouquinho só de boa vontade para a gente conseguir melhorar. Não é preciso tanta coisa assim, né? Com pouca vontade, às vezes é preciso para a gente conseguir alguma melhora já, né? E aí, uma outra pergunta que ele fez, e se isso se tornasse uma realidade? Se ele quisesse mesmo mudar de vida e mudasse mesmo de vida, será que seus antigos comparsas encarnados aceitariam a decisão? Tanto os encarnados quanto a falange de desencarnados, que ele era o líder. Será que eles se conformariam com isso? Isso aqui é aquela história interessante. É que nem aquele cara que era chefe de quadrilha lá no Velho Oeste, lá americano, né? Vamos supor, né? Aqueles filmes de Bang Bang, né? O cara, ela assaltava banco lá, tinha aquela quadrilha, né, no Velho Oeste americano. Aí, de repente, ele resolve mudar de vida, né? Ele encontra uma moça, que ele acaba gostando da moça, e resolve fugir com a moça, e vai para um lugar distante, e vai com certo dinheiro lá, já do que roubou, né? E ele monta lá o sítiozinho dele, umas vaquinhas e tal, e vive lá tranquilo, tem alguns filhos e tal. E de repente, eis que aparecem os antigos companheiros, né? A nossa reencarnação é muito desse jeito, né, pessoal? Às vezes, ao longo das encarnações, a gente se vinculou, muitos espíritos, né, através do crime, através das explorações, da vampirização, através de um monte de coisa irregular que a gente fez, né? E aí a gente resolve reencarnar, a gente resolve mudar de vida, a gente resolve, né, se aprimorar e tal. Mas aí aparecem os antigos companheiros, né? Os antigos companheiros de prazer, os antigos companheiros de crime, né? E aí começa a rondar a nossa vida. É que nem aqueles companheiros lá que vão rondar a fazenda lá agora, né? Mas isso acontece mesmo, né? Então o Sandoval ele vai ser desafiado, vamos dizer assim, a não apenas mudar ele mesmo, mas a ajudar, inclusive, né, aqueles que ele possa ajudar. De repente, alguns vendo a mudança dele, até se animem a mudar também. Alguns vão, poxa, aquele lá que é o nosso líder lá, ele está mudando. Como é que pode um negócio desse, né? Ele nos arrastou para o crime, como é que pode? Mas eles podem resolver mudar também, seguindo o exemplo, né, daquela pessoa que está querendo mudar. Outros vão tentar arrastá-lo de novo para o crime, para o erro, para a queda, né? E muitas vezes até conseguem arrastar, em alguns casos, né? Mas aí vai ser um choque de forças aí, né, pessoal? Mas é o que todos nós estamos vivendo, né? É o que todos nós vivemos, né? A Tânia colocou, é como quando a pessoa resolve deixar de beber também. É isso aí, o beber ou usar alguma outra droga. É difícil os amigos, né, pessoal? Os amigos, no caso da droga, da bebida, né? A bebida é uma droga também, né? Bebida alcoólica, né? É uma droga lícita, a maior droga do planeta é o álcool, né? É difícil porque os amigos, quando você quer, oi Hilda, boa noite, Kátia, beijão. Quando você quer mudar de vida, tem aquela força contrária.
Mas aí é a hora que você tem que mostrar que você tem vontade mesmo de mudar, né? No caso da bebida, você tem os espíritos vampirizadores que participavam, né, das festas junto com você. Você tem os amigos de bar, você tem aqueles que compartilhavam lá o cigarrinho de maconha, aqueles que compartilhavam lá a cocaína, você tem. Então é preciso se fortalecer, por isso que é interessante se afastar desses amigos durante um tempo, pelo menos, né? Para você se fortalecer, para você, quem sabe um dia poder ajudá-los. Mas no primeiro lugar é preciso que se afaste momentaneamente, né? Senão muitas vezes não consegue nem mudar a gente mesmo, né? Quem dirá mudar os outros, né? A Kátia colocou aqui, né? Tem que ter ajuda espiritual, grupos de estudo para mudar, sintonia, leva um tempo, verdade. Quando tem apoio, né? Boa noite, Andreia. Quando tem apoio da religião, quando tem apoio de um grupo religioso, de uma estrutura de fé, ajuda muito, né, pessoal? Ajuda muito. A fé, por isso que as igrejas, né, elas são ambientes preciosos, né, para a mudança das pessoas, para o estímulo à renovação, né? Então é muito importante mesmo, né? Muito bem, pessoal, vamos lá, vamos continuar. Aí o orientador sorriu, né? E disse: calma, César, eu conheço suas dúvidas, mas só o tempo poderá mostrar se nosso trabalho foi profícuo. Também não temos certeza de nada. E aqui tem uma coisa importante: a gente acha que os espíritos são assim, sabem tudo, né? A gente acha que os espíritos vão dar todas as respostas, que os espíritos vão nos mostrar o futuro, tudo que vai acontecer, vão nos dar todas as garantias, e não é assim que acontece. E não é assim. Aliás, se o espírito começar a falar muito do que vai ser o futuro, o que vai ser, a gente já pode desconfiar, porque, né? Quem que tem essa garantia? Quem que tem essa certeza? Se depende de tanta coisa, né? Depende de cada escolha nossa, depende de cada passo que a gente dá. Então, você vai lá numa cartomante, por exemplo. Ah, o seu futuro vai ser assim, vai ser assado, vai ser, né? Mas como é que pode garantir que vai ser se eu tô construindo o meu futuro, né? Então, a gente já pode desconfiar, né? Que a coisa não é bem por aí, não. Né? Porque depende das nossas escolhas, né? Depende do nosso... Quer saber como é que vai ser o nosso futuro? É só ver como é que está o nosso presente. O futuro vai ser sequência do nosso presente. Vai ser continuidade, né? Então, não tem magia, vamos dizer assim. Vai ser sequência das minhas escolhas. Se eu estou fazendo boas escolhas no presente, o futuro vai ser, né, o reflexo das boas escolhas, das coisas boas que eu estou buscando no presente, né? Então, é por aí, né? Então, os espíritos, né, também não temos certeza de nada, né? Os espíritos amigos, eles vão... É um traço deles importante, que a gente vai vendo que a gente devia fazer muito mais isso. Vamos vendo a realidade, sem criar muita expectativa. Vamos vendo a realidade, conforme a realidade for se mostrando, vamos nos adaptando à realidade. Vamos mudando os planos, vamos ajustando, vamos aprimorando, conforme a realidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente vê os espíritos fazendo bastante. Conforme a realidade vai se apresentando, eles vão se ajustando à realidade. Eles não criam muita expectativa, fazem um programa, fazem um plano, mas não criam muita expectativa. Nem gostam de gerar expectativas em nós. É um traço
dos espíritos amigos. Eles não gostam de ficar adiantando coisas, dizer se vai dar certo ou não vai, né? Eles não ficam gerando muita expectativa, não. Vamos ver se vai funcionar ou não. Vamos ver como é que a pessoa vai reagir, né? Aqui na Terra, às vezes a gente gera expectativas excessivas e depois também as frustrações acabam sendo muito normais, né? As frustrações acabam aparecendo aí, né? Aí continuando, estamos semeando e devemos aguardar para saber se as sementes vão germinar. Todavia, estamos fazendo a nossa parte, o que é importante. Certamente o nosso irmão Sandoval terá problemas, mas deverá encontrar forças dentro de si para vencer. Né? Então aqui, estamos semeando, nós não sabemos ainda como é que vai se dar aí a germinação. Vamos ver se as sementes vão germinar. Né? Existem probabilidades, vamos ver. Né? Todavia, estamos fazendo a nossa parte. Né? Quer dizer, os espíritos é o que a gente tem que fazer. Né? Vamos fazer a nossa parte, deixa que Deus faz o resto. Deixa que a vida mostre o resultado. Né? Nós não podemos nos impacientar muito pelos resultados. Os resultados pertencem a Deus. Né? Então nós temos que fazer a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte, fiquemos tranquilos. Né? Quem faz o que pode, faz o que deve. Não é assim que fala? Né? Certamente o nosso irmão Sandoval terá problemas. Então aqui uma outra coisa que a gente costuma enroscar, né? Às vezes a gente entra numa atitude meio idealizada, né? Achando que a gente não vai ter problemas. Ou que os problemas são anomalias na nossa vida. A gente fica achando que os problemas são anomalias. Então a gente imagina um futuro todo róseo, todo tranquilo, né? Sendo que não é isso que gera mudança, não é isso que gera melhoria em nós. Não é aquele futuro róseo, tranquilo, plácido. Não é isso que nos faz aprimorar. Não é? Se fosse falar para a gente planejar o nosso futuro, vixe, a gente ia planejar a gente deitado numa rede, né? Tomando um suco e assistindo programa de televisão. Ou, né? Se fosse para a gente programar o que a gente quer para o futuro da gente, né? Nós somos tão acomodados que a gente ia programar só coisa boa para a gente. Né? Sendo que a gente observa que nas programações feitas pelos espíritos para gerar o nosso crescimento, é de desafios, né? É de situações de desafio, é de situações problemáticas, difíceis, para que a gente possa aprender com elas, não é assim? Para que a gente possa exercitar potenciais que a gente tem. Potenciais intelectuais, potenciais morais, potenciais emocionais, para que a gente possa medir forças com a gente mesmo, né? Que a gente possa demonstrar, como numa prova, né? Que a gente demonstra o valor do nosso aprendizado, o quanto a gente está se aprimorando. Né? Então isso é muito importante, e talvez se dependesse da gente, a gente passava longe dessas provas aí, né? Bem longe. Né? Então, tá certo que às vezes a gente cria mais provas do que a gente precisava, né? A gente cria mais dificuldades pelas nossas próprias escolhas, né? do que a gente precisava, né? Aí colocando um peso sobre nós excessivo, né? por escolhas de caminhos mais difíceis para nós, né? Então nós não precisamos também criar embaraços para nós. Né? Tem os infortúnios ocultos, não, os, como é que me fugiu aqui, os tormentos voluntários, né? Que fala do Evangelho, os tormentos voluntários, que tem aqueles tormentos, aquelas dificuldades inerentes à própria vida, que nos fazem avançar, mas tem aqueles que a gente se voluntaria, né? Tormentos que a gente mesmo gera para a gente, excessiva ambição, né? Excessivo apego, aí vai, são os excessos que a gente
comete, né? Acomodação, a gente fica criando tormentos voluntários, né, para nós. E a gente não precisava fazer isso também, né? Aí vamos continuar aqui. Então aqui o Glauco, né, tá falando do Sandoval, né? Certamente ele terá problemas, é natural que tenha problemas, né? Quem de nós não tem? Ainda mais se eu estou fazendo um caminho de volta, o caminho de retorno após tantos equívocos, tantos... É normal que eu sinta tristeza, decepção, amargura, inquietude, é normal, né? Que depois de tanta estripulia, vamos falar assim, né? Depois de tanta estripulia, a gente, a hora que cai a ficha, né? A gente se sinta amargurado, opa, eu mudei aqui, desculpa. A gente se sinta amargurado, decepcionado, frustrado, né? Com os resultados do nosso agir, né? Mas isso é bom. Por isso que às vezes até a depressão, né, faz parte do processo de melhoria. Nós não podemos permanecer na depressão. Mas a gente também, né, trabalhar os sentimentos, né? Isso aí faz parte da melhoria. Essa conscientização que às vezes gera um sentimento de tristeza, né? Que é maior ou menor dependendo do nível de comprometimento que nós tivermos, né? Então, continuando, né? Então, certamente ele terá problemas, mas deverá encontrar forças dentro de si mesmo, de si para vencer. Todos nós temos essa força. E os espíritos acreditam em nós, então eles acreditam na força que a gente tem. Eles não ficam super protegendo a gente, porque eles não querem criar a gente como uma flor de estufa, né? Longe do sol, do vento. Não, eles querem criar a gente forte para suportar as adversidades, né? Conforme demonstre boa vontade na sua transformação moral, a assistência do alto será cada vez mais intensa e maiores recursos lhe serão direcionados. Por enquanto, não se iluda. Esta é só uma visita aos velhos pais. Aguardemos. Olha só como os espíritos não gostam de criar expectativas, né? Então César estava cheio de dúvidas aqui, mas o mentor espiritual falou, olha, não se iluda. Por enquanto, não se iluda. Esta é só uma visita aos velhos pais. Por enquanto é só isso. Ah, mas ele está mudando o sentimento dele, ele está sentindo piedade dos pais, ele está percebendo os erros que ele cometeu, certo? Tudo isso está acontecendo. Mas como que ele vai reagir perante isso tudo? Será que ele vai de fato aproveitar essa conscientização? Ou ele vai se lançar mais ainda no vício para esquecer agora desse drama de consciência que ele entrou? Às vezes a pessoa faz isso. Ao invés de aproveitar esse momento de conscientização, né, e realmente transformar em mudança, às vezes a pessoa se enfia mais ainda na ilusão, né, na droga, no álcool, para esquecer, né, para esquecer a consciência culpada. Tenta aplicar um anestésico na própria consciência. Como é que ele vai reagir? Nós não sabemos, né? Só o tempo vai dizer. Tá? Isso não é ser pessimista, pessoal. Isso é ser realista, vamos dizer assim. Os espíritos analisam as coisas dentro de um prisma real, né? Então, há essa possibilidade de melhoria e também dele continuar na mesma vida, né? Então, não é uma coisa que está certa, não. Tá? Um passo de cada vez, né, Ana? Exatamente. É isso mesmo. Né, Tânia? Mas já é um passo importante. Para quem não tinha nada, agora você tem alguma coisa, né? Importante, pessoal, aqui também o Glauco fala aqui, é que conforme ele demonstre boa vontade, pessoal, é muito importante a nossa boa vontade, né? É muito importante a nossa boa vontade. Os espíritos, eles nos ajudam, mas essa ajuda vai aumentando quanto mais a gente se ajuda, né? Quem não se envolve, não se desenvolve, como diria o velho deitado.
que em pé não falava nada, né? Quem não se envolve, não se desenvolve, né? Ou seja, se eu mantenho num plano superficial nas coisas que eu vou fazer, eu não me envolvo de fato com aquilo, eu não desenvolvo os trabalhos, os potenciais que eu poderia desenvolver, né? Então, a gente precisa se dedicar àquilo. Nós precisamos dedicar de corpo e alma. Sermos profundos nas coisas que a gente quer, né, melhorar, aperfeiçoar. Principalmente quando se trata de nós mesmos, né? Nós somos a obra e nós somos o autor, ao mesmo tempo, né, dessa obra que nós estamos construindo, que somos nós mesmos, os nossos sentimentos, nossa inteligência, nossa razão, né? As nossas possibilidades mediúnicas, nós somos a obra. E somos o artífice, né? Que está criando essa obra, que somos nós mesmos. Tá? Então é muito importante a gente se ajudar. E aí os espíritos, eles vão dando toda a ajuda que a gente precisa. Não falta ajuda. Todo aquele que se empenha em mudar a si mesmo, em aprimorar a si mesmo, nunca vai faltar ajuda. Ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Então, às vezes pode ter alguém que você acha, mas a pessoa por que ela está tendo tanta ajuda? Ela está tendo tanta ajuda, essa pessoa está tendo tanta ajuda porque ela está se ajudando. Ela está procurando ajuda, está buscando ajuda. E quem procura, acha. Né? Às vezes existe um certo ciúme, mas a pessoa está tendo muita ajuda, por que está tendo muita ajuda? É porque está buscando ajuda. Né? Porque está dando uma contraparte. Se não desse essa contraparte, não receberia tanta ajuda. Né? Mas os espíritos, eles nos amparam muito. Por isso que quanto mais a gente se envolve em atividades de ajuda, quanto mais a gente se envolve com a casa espírita, com os trabalhos, a gente assume mesmo a coisa, né? E a gente sai da posição de visita. Né? Nós não podemos permanecer na casa espírita como se a gente fosse visita. Eu sou visita, né? Não, eu não sou visita, eu sou anfitrião. Essa casa também é minha, essa casa, né, é de Jesus, é dos bons espíritos, mas também é minha. Me sinto responsável por ela, me sinto responsável pelos trabalhos. Tudo que interessa aos trabalhos interessa a mim também. Se o trabalho está indo mal é porque eu também estou sendo responsável. Se está indo bem, eu fico feliz porque eu também estou ajudando. Né? Então, quando a gente começa a entender os trabalhos dessa forma, pessoal, tudo começa a mudar. Porque o nosso comprometimento, ele começa a ser de tal forma que a gente começa a ser importante para a casa espírita. E cada vez mais. Não que a gente seja insubstituível, seja essencial, não. Mas a gente começa a se tornar uma pessoa mais importante. Por quê? Porque é uma pessoa que assume uma responsabilidade. Sai da posição de visita eventual na casa espírita e começa a ser, né, o responsável pela manutenção do trabalho. Eu me sinto responsável pela manutenção do trabalho. É o que eu já falei para vocês, o nosso raciocínio, agora a gente gosta de falar também de casa espírita porque a gente vive bastante o contexto de casa espírita, né? Muita gente vai ouvindo também que está vivendo. Com relação à casa espírita e aos trabalhos que a gente participa, a gente tem que sempre pensar assim, puxa, mas hoje eu não estou querendo ir, hoje eu estou cansado, estou com preguiça. A gente tem que pensar assim, puxa, se eu não for, e se os outros pensarem também assim, hoje eu não vou, não vai ninguém. Né? Então aquilo que eu me permito, e se todo mundo se permitir fazer isso? Aquele que é o meu ato, né? Ele é legítimo? Né? Ele pode ser o ato de todo mundo? Todo mundo pode ter o mesmo ato? A princípio pode. Mas se todo mundo tiver esse ato que eu estou querendo fazer, como é que ficam os trabalhos? Como é que fica a reunião pública? Como é que reunião mediúnica, estudo? Como é que fica se todo mundo pensar do jeito que eu estou pensando? Hoje eu não vou porque eu estou com preguiça, hoje porque eu não quero, porque eu não... Não é?
Então, eu creio que é assim que a gente tem que pensar com relação à casa espírita. Puxa, se eu não vou, e se os outros também não vão? Como é que fica? Né? Eu acho que é aí que começa a nascer uma consciência, né? Um sentimento de dever, né? Acho que é aí que começa a mudar a nossa atuação na casa espírita. Começa a surgir compromisso, né? Eu não posso pensar assim, eu não vou, mas os outros vão, então os outros fazem lá, né? E eu vou de vez em quando para usufruir o que os outros estão mantendo com dificuldade. Não é um pensamento egoístico ainda, pessoal? Né? É um pensamento bem egoístico, né? Eu vou de vez em quando, como visita, para usufruir daquilo que os outros vão com frequência. Porque é quem vai com frequência que mantém o trabalho. E eu estou ainda na perspectiva de usufruir algo. Eu não estou na perspectiva de doar algo, eu só estou ainda usufruindo, né? Venha a mim o vosso reino, né? Então a gente tem que pensar isso, a gente tem que amadurecer, pessoal. Nós precisamos amadurecer, né? Nós precisamos amadurecer espiritualmente. É assim que a gente vai se fortalecendo. A gente está falando de fortalecimento, não é? É isso que a gente tem que fazer para se fortalecer. É criar raízes. E os compromissos que a gente assume são raízes que a gente cria. Porque vem as tempestades e pega a gente comprometido, pega a gente firme. Não tem nada que nos tira daquele compromisso. Pode vir influência espiritual, pode vir doença, mas eu estou ali naquele compromisso, né? E aí a gente passa por tudo. Passa por influência, passa por doença, passa por perda, passa por tudo. Desemprego, e continua firme. Não tem nada que nos derruba, porque nós não estamos nos permitindo derrubar, né? É a força que a gente vai adquirindo, tá? Muito bem, então vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. Por isso que o Sandoval ele vai ter dificuldade também, mas vamos ver, né? Suspirei, o César falando aqui, suspirei. Seria extremamente interessante continuar acompanhando o caso do Sandoval no futuro. Contudo, era hora de partirmos. Ali nada mais havia para ser feito naquele momento. Outras tarefas nos aguardavam. Glauco permaneceria durante algum tempo junto a Sandoval, para ampará-lo nas novas diretrizes. Né? Quer dizer, o Glauco ia continuar ali ajudando, né? Porque é um espírito mais ligado a esse grupo, assim como o Alberto, né? Mas os jovens aí, como eles têm uma tarefa, são vários casos que eles estão acompanhando, então eles vão ter que partir para outro caso, né? Despedimos-nos afetuosamente. Em nossos corações, despertaram um grande afeto pela nobre entidade durante aqueles dias de trabalho conjunto. Voltaríamos a vê-lo, naturalmente, porque Glauco não se afastaria do caso Lígia, nossa amiga tão necessitada de ajuda. Quer dizer, eles voltariam a ver ainda esses espíritos, porque eles teriam que ver ainda o que aconteceu, né? Como se desenvolveu. Né? Eles não se afastariam do caso da Lígia aí, né? Os espíritos eles têm essa característica, né? Eles não perdem o contato, né, com aqueles que estão ajudando, né? Eles estão sempre, de certo modo, tendo um contato aí e continuando a ajudar, né? Nós vamos entrar no capítulo 26, né? Retorno ao lar. Tá? Nós temos alguns minutos ainda. Deixa eu ver aqui. A Leninha colocou, né? Fazer da casa espírita o nosso compromisso, né? Rosarinho, precisamos do trabalho na terra para o pão material e na casa espírita para o pão espiritual. Verdade. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né, Rosarinho? O Jesus ele não esqueceu a necessidade material, né? Ele podia ter falado, dai a Deus o que é de Deus e esquece a César, né? Mas não, falou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? O pão material e o pão espiritual, né?
A Leninha, muitos dizem, tive um compromisso, e a casa espírita não é um compromisso? Hoje eu não posso porque eu tenho um compromisso, né? Ué, mas e o seu trabalho espiritual não é um compromisso, né? Exatamente. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Esse é o grande questionamento, né? A gente entende, né? Todos nós temos certas necessidades, né? E às vezes a gente falta, né? A gente precisa atender a certas necessidades sociais ou familiares, né? Que às vezes é muito difícil também a gente se ausentar, né? É. Então, há essa flexibilidade, né? Com relação a isso não se questiona, né, pessoal? Com relação a isso não se questiona. Todos nós temos certas necessidades eventuais aí que, né? O que se questiona e aí é de fora o íntimo. Aí é de fora o íntimo. O que eu poderia fazer que eu ainda não estou fazendo? Como eu poderia fazer melhor do que eu estou fazendo? Né? Eu já tenho um compromisso, né, com a casa espírita, com os trabalhos, eu estou demonstrando um padrão de qualidade, né, que me credencia a ser bem visto pelos espíritos, né, como alguém já em que eles podem confiar, né, eles podem contar comigo para os trabalhos, para sustentar os trabalhos, eles podem contar comigo para uma reunião mediúnica, para uma reunião pública, para um estudo. O estudo é muito importante. Os espíritos podem contar comigo para o dia de estudo, né? Ou não podem? Podem contar comigo para uma reunião pública. Eu sou daqueles que assumem o compromisso, estarei lá aplicando passe, estarei lá ajudando na vibração, motivando as pessoas que estão chegando, conversando com os novos participantes, fazendo atendimento fraterno, mesmo que informalmente. Eu sou daqueles que está presente ou sou daqueles que frequentemente está ausente, né? Então isso nós podemos nos questionar, né? E sempre acharemos possibilidades de melhora, né? O que vai nos ajudar, não é que mas vai ajudar a casa espírita, vai, mas em primeiro lugar vai nos ajudar, né? E depois vai ajudar a casa espírita também, mas em primeiro lugar essa atitude nos ajuda, nos fortalece. E a gente se fortalecido ajuda mais a casa espírita, né? Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma paradinha por aqui, né? A gente já está chegando em 9 horas, já praticamente 9 horas, né? Passou rápido, né? Nós vamos deixar então esse capítulo 26 já para a semana que vem, né? Para não ficar muito cansativo aí. Retorno ao lar, né? Nós vamos dar sequência então na semana que vem, tá bom? Vamos convidar a todos para fazermos a nossa prece novamente, agradecendo toda a ajuda que recebemos, toda a luz do conhecimento que vai sendo acesa dentro de nós, conforme nós nos esforcemos pela conquista do conhecimento, conforme nós demonstremos as prioridades que nós estabelecemos, conforme os valores que nutrimos, do que é essencial para nós. Qual o maior alimento que nós temos necessidade? E nós vamos buscando esse alimento, que nós sabemos, Senhor, principalmente ser o alimento da fé, o alimento da alma, que é o que sustenta a nossa vida, o que sustenta toda a nossa existência na Terra. E somente com esse alimento que nós seremos felizes aqui, mesmo na Terra, que é encontrando o grande referencial da nossa vida, o que há de espírito em nós. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite entre amigos, amigos espirituais, amigos materiais, irmãos necessitados, que esperamos tenham sido amparados pela Tua misericórdia, e que possamos continuar firmes, Senhor, apesar das nossas dificuldades, porque somos muito falhos, mas que possamos permanecer firmes no nosso propósito, caindo, levantando, chacoalhando o pó do nosso corpo após as quedas, mas seguindo adiante. Que a Tua luz nos envolva e nos proteja. Que assim seja, Senhor.
Ok, pessoal. Então, um abraço a todos. Obrigado pelo carinho de todos, pela participação no nosso chatzinho no Facebook. Quem quiser participar, né, do nosso estudo interagindo conosco, nos peça, solicite através do Facebook, né? Pode nos procurar ali, Alexandre Camargo, ou então o grupo, né, do Centro Sociedade Espírita Maria de Nazaré, e fazer a sua solicitação, a gente adiciona você à nossa conversa. É um ambiente mais privado, onde somente os espíritos, as pessoas, né, os espíritos não, os encarnados aqui, né, mais sintonizados com o estudo, né, acabam interagindo conosco, tá? Então, quem quiser pode participar com a gente. Boa noite, Hilda. Boa noite, Margarida, Leninha, Ana, Tânia, Rosarinho. Boa noite. Deixa eu ver o que mais aqui. A Beth, a Andrea, a Kátia, a Adriana, a Dona Raquel. Fiquem todos com Deus, pessoal. Luiz Antônio, boa noite. Rossana. Até mais, pessoal. Um beijão.